Oi. Foi? Mas eu já tô no ar? Opa, já posso falar boa noite? Opa, gente! Tudo tava aqui no maior bate-papo aqui, gente. Já. Falando o quê? De petiolas aqui com o Dr. Múcio, a gente muda do assunto aqui, mas nós vamos falar de cirurgia hoje também. Depois nós continuamos essa conversa aqui, hein? Deixa eu falar. Boa noite, minha gente! Boa noite, gente, que estamos aqui, todos nós. Boa noite, pessoal daí do YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai escutar esse podcast depois. Eu não sei quando você vai ouvir a gente, mas tenha um bom dia, uma boa madrugada aí para você também, tá certo? Quem tá no YouTube, ó, deixa eu ver, já vai entrando aí, deixa eu ver se vocês estão entrando, como é que vocês estão. Gente, eu sinto saudade desse povo, sabia? Eu sou disso, eu tenho essas coisas. Eu tenho saudades dos comentários. Eu tenho saudades das pessoas no YouTube, Nis. Quando eu fico muito tempo assim longe de vocês, vai me dando tipo uma saudade, assim, uma coisa. Não, temos que gravar de novo, temos que fazer de novo, vamos fazer live aí de novo, que é pra gente poder encontrar com esse pessoal aí. Então, ó. Eu ainda não recebi aqui o link. Achei eu aqui. Eita, peraí, deixa eu tirar o volume. Tem dessas coisas aqui, gente. Pronto. Vocês estão por aí. Muito bem, vem chegando aí com a gente, pessoal do YouTube, pessoal do podcast, pessoal que está aqui. Dá boa noite para todo mundo. E olha, hoje a gente vai conversar a respeito de um assunto que vocês perguntam bastante. E que eu sou uma eterna curiosa, eu digo sempre. Então, eu estou sempre lendo de alguma coisa, eu estou sempre procurando de alguma coisa e sou uma excelente porta-voz. Tudo que o povo de lá pergunta, eu trago para poder a gente conversar aqui no canal. Então, hoje, a gente trouxe aqui 2 especialistas para eu não ficar aqui falando sozinha e dar apenas a minha humilde opinião. Não, trouxe 2 feras maravilhosas aqui para conversar com a gente hoje. Está aqui ao meu lado o Dr. Múcio Porto. Menina, entrei no Instagram desse moço. Entra aí para você ver onde é que ele faz cirurgia. Ele é international, queridas. International, queridos. Este homem aqui acabou de chegar de Dubai. Tem quanto tempo que você estava lá, gente? Domingo. Ó. E eu achando que eu viajava muito. Tá vendo? Tudo é uma questão de referência nessa vida, não é verdade? Então, o doutor Múcio tem uma clínica aqui em Brasília, não é isso, doutor Múcio? E atende também aí... Na verdade, você atende, tem uma clínica em Dubai também, mas dá aula pelo mundo todo, não é verdade? Kátia, olha, é um prazer imenso a gente estar aqui com você. Obrigada. Adoro o seu trabalho, adoro o seu canal e realmente estou muito feliz de ter sido convidado por esse ícone da comunicação mundial. Então, eu tenho uma clínica aqui em Brasília, eu mudei para Brasília em 69, eu tinha 7 anos. Adorei o ano que você veio para Brasília. 69. Eu nunca mais esquecerei, isso é emblemático. Pois é, então, isso me marcou, tanto é que me trouxe até aqui. Você tá vendo? Se não fosse, se você tivesse vindo para Brasília no ano 70, você não estaria aqui já comigo não dava, hoje, é muito púdico. Ai, adorei. Daí eu saí, estudei, eu voltei para cá, montei minha clínica. E depois me convidaram aí para participar de uma academia americana de medicina estética. E aí eles têm grupos em Los Angeles, e Dubai e Singapura. E aí comecei a dar aula, e aí me chamaram para Dubai, e para eu dar curso lá, eu tinha que ser médico lá. E aí eu consegui, mandei documentos, e fiz prova, etc. E passei e comecei a trabalhar lá. Então eu vou dar aulas lá e trabalho e volto para Brasília, que é onde eu adoro viver. Maravilhoso, minha gente. E tá aqui com a gente também hoje a doutora Cris Borges. Vocês também podem seguir ela no Instagram. Faz um favor para mim, manda pergunta para ela, sabe? Cris Borges, tá, gente? Psicóloga sem ponto, que nem ela não sabia. Eu falei, querida, vamos agilizar essa vida de Instagram. A Instagram hoje em dia... Doutor Múcio aqui, ó, quase 100 mil inscritos lá no Instagram. Segue ele lá também, tá, minha gente? E doutora Cris Borges, para poder trazer essa visão mais sistêmica para a gente hoje da sexualidade, não é isso? Boa noite, pessoal do YouTube.
né? Que agora que estão me conhecendo, eu estou tomando uma aula aqui de como postar vídeos no Instagram, que eu sou meio desconectada, né? Mas trabalho aqui em Brasília, na 705 Sul, né? Também atendo via internet, tenho o pessoal em Londres, em Amsterdã, em Nova York, né? E quando estou em Nova York, eu atendo os brasileiros, sempre meu público é o brasileiro. Eu acho que a psicologia ela faz tem essa coisa cultural, dos valores. A gente trabalha com a palavra, né? Atendo lá, em Astoria. Gente, mas vocês, meus convidados hoje, estão muito internacionais. Né? Eles estão muito internacionais. Vou ter que colocar alguma coisa internacional no meu currículo para eu poder andar de igual com vocês aqui, gente. Vocês estão muito de parabéns. E qual que vai ser a nossa pauta hoje, gente? Pessoal do podcast aí também. Hoje nós vamos falar a respeito de cirurgias íntimas. Tanto cirurgias íntimas masculinas, como cirurgias íntimas femininas. E aí, eu já vai preparando a sua pergunta, você que está aí no YouTube, a galera daqui da plateia, já vai preparando aí a perguntinha de vocês. Mas vou trazer alguns dados. Eu adoro dados científicos, é uma coisa maravilhosa. Gente, vamos lá. O Brasil é líder mundial. Todo mundo sabe disso aí. Intervenção íntima. Sabia disso também? De 2015 a 2017, o número de cirurgias desse tipo passou de 12.800 para 28.300 cirurgias, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética. Aí eu queria saber aí, doutor, já vou fazer as primeiras perguntas aqui trabalhada na curiosidade. Eu falei para ele, olha, eu não vou fazer as perguntas que eu quero, porque senão eu vou ter que te perguntar 2 vezes, porque eu sou muito curiosa, que eu já começo a entrevista antes. Falei, não, vou segurar minha ansiedade aqui para a hora da gente fazer a entrevista, que aí fica todo mundo sabendo a resposta junto comigo aí, né? Mas vamos primeiro explicar para a galera do YouTube e para a galera do podcast o que é uma labioplastia ou uma ninfoplastia. É a mesma coisa, são cirurgias diferentes. E se realmente é a cirurgia íntima mais procurada aí pela mulherada? Então, a gente estava comentando mais cedo, existem nomes variados, assim, ginecologia estética, não é uma especialidade, existe entre plástica, gineco, etc. Então, termos ainda estão muito mal resolvidos. Mas, de um modo geral, labioplastia ou labiaplastia é o mesmo que ninfoplastia. Porque ninfo dá aquele sentido da ninfa, da genitália feminina. Só que quando você fala ninfo, pode ser o pequeno lábio, que são aquelas 2 dobrinhas de pele, de mucosa que as mulheres têm na entrada da vagina. E labioplastia, a gente tem, então, o lábio menor, o pequeno lábio e o grande lábio, que tem pelos e tal. Então, quando a gente fala labioplastia, de um modo geral, se relaciona com o pequeno lábio. Mas hoje em dia, como as coisas estão caindo nos lugares delas, a gente, como tem o lábio maior ou o grande lábio, também quando a gente fala labioplastia pode ser o grande lábio. Então, hoje a tendência é não se usar a palavra ninfoplastia e se usar labioplastia menor e labioplastia maior. Então dá para fazer tanto dos grandes lábios quanto dos pequenos lábios. É muito comum, por exemplo, mulheres que já tiveram filhos ou então perderam peso, e há uma certa flacidez da região do Monte de Vênus, ou pubis. Sim. Então, para queda... O famoso capô de fusca. É o próprio. Né? Que a galera vai pra academia, bota aquela calça apertada e fica o bujãozinho assim do capôzinho, não é? Só que aí, dá pra nesse fazer caso, lipo. Com certeza, porque aí quando você tem não só excesso de pele e um acúmulo de gordura, aí um dos tratamentos é a lipoaspiração. Só que se você faz lipo muitas vezes na região do Monte de Vênus, você tem uma acentuação da flacidez. Então, você tem que prestar atenção se você vai fazer lipo e precisa tirar a pele. Mas voltando na labioplastia maior, é muito comum mulheres que têm filhos e perda de peso, existe uma flacidez na região. Então, como a genitália cai, ela cede, os grandes lábios, que são os externos, que têm pelo, eles também ficam flácidos e com aspecto de grandes, vamos dizer. Então, nesses casos, a gente pode, muitas vezes, ou às vezes deve, tirar a pele também.
Gente, Mas, peraí de que um eu tô- modo geral, tô- labioplastia é o pequeno lábio, e a gente tira esse excesso de mucosa para dar um aspecto mais legal. Eu tô só chocada com uma informação aqui, que eu achava que só as coisas dos homens caíam. Mas não, acabamos de saber que as pepecas também caem aí lá de fora, que a gente fala muito dos exercícios de pomparismo, a gente está falando de musculatura, né? Agora, grandes lábios, corrija-me se eu estiver equivocada, é um tecido, é uma gordura, aquilo ali não é músculo. E uma dobra de pele. E Não uma tem dobra músculo de lá. pele. Não. Tanto é que é uma pergunta que eu escuto muito das meninas assim: ah, se eu fizer o pompoarismo, que é uma ginástica da musculatura, a minha pepeca vai mudar de aparência? Eu vou ficar com. Vou falar, vocês me dão desculpa, licença. Vou ficar com um bucetão? Não, gente, não vai. O que muda é a musculatura interna, essa força Claro. interna. A aparência externa, a gente não consegue alterar com a prática dos exercícios íntimos, tá? Para poder alterar, tem que realmente aí usar a mão da cirurgia íntima. Exatamente. É E é isso? uma coisa interessante, a gente tem um curso lá em Dubai sobre cirurgia ginecológica estética. A gente chama atenção para uma avaliação com a paciente de pé, em primeiro lugar. Porque quando você está naquela posição ginecológica, e muitas mulheres elas se sentem mal com a estética, vamos dizer, alterada da genitália, porque elas têm que se expor para o companheiro ou para a companheira. Então, para você fazer uma intervenção, você tem que avaliar do ponto de vista com a pessoa de pé primeiro. Porque aí você vai ver, por exemplo, se você tem um pequeno lábio, o grande lábio, perdão, em excesso, com excesso de pele, flácido ou até vazio. Ou não. Ou se você tem um conjunto entre um monte de pubs, grandes lábios e pequenos lábios legais, e, enfim, eventualmente só se faz o tratamento do pequeno lábio. Eu também já li uma vez que a gente está falando da cirurgia de retirada, né? Dos grandes lábios aí. Mas que pode existir também. E as mulheres, depois que passam da menopausa, elas perdem essa gordura corporal. Né? E aí tem que fazer o procedimento contrário, que é um enxerto de gordura. Ou de ali. ácido hialurônico, que está muito comum hoje em dia. O ácido hialurônico ele é o produto que a gente usa no mundo inteiro, mais popular. Porque a gente tem ácido hialurônico na nossa derme e em outros tecidos. Então, lógico que o ácido hialurônico que você compra dos laboratórios não é igual ao do ser humano, mas ele tem uma propriedade de ter assim, a estrutura, a molécula, a capacidade de reter água muito parecida. Então, o ácido hialurônico, quando a gente usa, ele é prático porque já vem em seringas prontas, você faz em consultório. Nem precisa ir para centro cirúrgico. Nem precisa ir para centro cirúrgico. Agora, quando você opta pela enxerto de gordura, então você tem que fazer, nem que seja numa pequena sala, claro, com uma condição de segurança, porque você vai usar drogas para anestesiar, etc. Aí a pergunta é, o que vale mais a pena para preencher o grande lábio? O ácido hialurônico ou a gordura? O efeito estético é igual. Se eu preencher num grande lábio com ácido hialurônico e no outro com gordura, pela palpação, eu não sei o que eu usei aonde. A diferença é que o ácido hialurônico, as melhores marcas, elas ficam por até 2 anos e meio. Uau! É muito tempo, mas elas vão desaparecer. Enquanto que a gordura, ela vai ter uma reabsorção, mas no mínimo em torno de 40% a 60%, às vezes 80%, dependendo da técnica, fica. Então, evidentemente, que a gordura é mais legal. Entendi. Mas aí, no caso, a pessoa tem que tirar a gordura corporal de algum outro lugar. Tipo, foi fazer uma lipo, aí dá uma rechonchudinha 2 coelhos ali. com uma cajadada. Você pode, inclusive... Tá com as bochechinhas assim, ó. Você pode tirar do Monte de Vênus. Já Claro, tira o capozinho do pubis, Fusca e injeta no grande e lábio. já faz uma Ferrari ali embaixo. Exatamente. Muito legal. 2 em 1. Gostei disso. Doutora Cris, por que tantas mulheres, aí a gente vai pro lado emocional agora, né? Pro lado Certo. psicológico. O que pega aqui em cima? Por que tantas mulheres vão procurar aí esse tipo de cirurgia? Vamos lá, vamos entender o que é isso. Nós vivemos num país tropical, Sim. né? Nós vivemos de biquíni, nós mostramos o nosso corpo. E o que está acontecendo, que eu acho que é uma evolução da sexualidade da mulher? Ela começou a olhar para a vagina dela.
Obrigada, senhor. Né? Porque tem mulher que nunca olhou, Você gente. colabora muito com isso, Inclusive, né? galera do podcast, galera do YouTube. Podcast, sabe como que eu estou escutando podcast? No carro. Eu entro no carro agora, ao invés de escutar música, eu estou escutando podcast, que a gente vai aproveitando o tempo aí. Tô adorando esse negócio de escutar podcast no carro. E aí eu dou a dica pro pessoal. Se você estiver escutando um podcast, mas não estiver dirigindo, que nem eu, por favor. Se você estiver em casa, sozinha, tranquila, de boa, sem ninguém por perto, ou a galera do YouTube que tá aí também, né, sozinha, pega um espelhinho, vai dar uma olhadinha. Porque tem mulher que nunca se olhou. Não sabe o que é grande lábio, pequeno lábio, não sabe o que é clitóris. Acha que faz xixi pelo clitóris. Não, gente. Sabe? É o orifíciozinho que fica lá dentro, a uretra. Então, a galera meio perdida aí. E, ainda bem, hoje em dia a gente vem fazendo esse trabalho, né? De reconhecimento, de que não tem nada de errado a gente olhar pra gente mesma, né? Acho que é necessário, né? Necessário. Exatamente. Mais do que podermos, nós devemos, né? Porque tem uma coisa que as pessoas não sabem. Quem não se conhece não pode se gostar. Se eu não me gosto, se eu não me conheço e não me gosto, eu não tenho autoestima. Porque a autoestima ela é feita de autoimagem, ela é feita de autoconhecimento, né? E o que é extremamente importante, na minha sexualidade, se eu não me conheço e se eu não tenho uma imagem legal, eu não vou ser feliz sexualmente. Então, o que eu vejo? Por sermos um país tropical, por vivermos mais sem roupa, nós temos um clima que nos propicia tomarmos sol o ano inteiro, né? O que acontece? A gente passa a perceber, claro, o incômodo que eu tenho da gordurinha a mais. Tanto é que nos lugares mais frios as pessoas são menos vaidosas com o seu corpo. Então, o que acontece? Descobrimos a vagina no Brasil. Oh. E a gente aí começou a perceber que eu, como um ser sexuado, eu tenho a minha vagina, que é um presente para o meu parceiro também. Também. Né? Obrigada pelo também. Esse presente para a gente e para o outro também. Também. Né? Logo, a gente começou a perceber que tem algumas coisas que são incômodas. Porque o que a gente vê muito em consultório não é que seja só uma questão estética. É uma questão também da própria higienização, Sim. Né? Da própria sexualidade do ato em si. Sim. Né? Então, as pessoas estão procurando porque elas reconhecem agora a vagina fazendo parte do seu corpo. Ainda bem, obrigada. Porque culturalmente isso não era permitido para a mulher. Não, e né? assim, é como eu digo, né? A revolução feminina, ela veio para trazer muito isso daí pra gente, mas ainda existem algumas mulheres que estão perdidas, porque a gente está numa geração que a gente pode ter prazer, a gente pode, né? Como se fosse um direito adquirido. Antigamente não podia, Idade Média, das cavernas, até 200 anos atrás, 100 anos atrás, não podia. E hoje a gente pode. Mas está perdida ainda, aí eu posso. E eu faço o quê com essa liberdade? E aí a gente tem que ter, sim, esse esclarecimento, né? Que é o trabalho que a gente está fazendo aqui agora, nos podcasts, nos vídeos, nos textos, nas conversas de consultório. Tenho certeza que não vai chegar uma mulher para você dentro do consultório, doutor, e falar bem assim, ai, mas é porque eu quero simplesmente colocar um peito e pronto. Tem que ter uma conversa antes, né? Porque tudo que você mexe no visual, mexe na estima dessa pessoa. Uma coisa que eu já acompanhei, mudando um pouquinho de assunto, aí você só pode me dizer se é... Posso chamar de você ou de senhor que eu tô... Se você me chamar de senhor, eu te chamo de senhora e É pronto. você, querido, você lindo, você fofo, você maravilhoso. Você também. Muito obrigada. Então, até esqueci qual era a pergunta. Não, brincadeira. Senhora não, né, Jorge? Não, que chega no consultório... No consultório, e eu já acompanhei por trabalhar com mulheres e relacionamentos há muitos anos, quando vai fazer, por exemplo, uma cirurgia de abdômen total, que vai ficar com uma cicatriz muito grande, e essa cicatriz é permanente. Eu já acompanhei alguns casos de relacionamentos
cuja própria mulher não conseguiu lidar tão bem com aquela cicatriz. E aí criar tantos bloqueios na cabeça dela por conta da cicatriz, a ponto de levar o relacionamento a acabar o relacionamento. E o contrário também. Alguns caras, eles alegam que, né, ela está mutilada e tal. Olha, eu adoro isso aí no consultório. Eu sou um psicólogo fake. Eu invejo muito a psicologia, porque, na verdade, a gente lida com autoestima, com autoimagem e tal. E aí, eu acho que é papel essencial do cirurgião plástico e da cirurgia plástica, você, na consulta, que os caras, eles estão, assim, diminuindo muito a importância de uma consulta. É na consulta que você vai ver o que você pode oferecer para aquela pessoa e para aquele relacionamento. Sabe, a gente precisa esclarecer como é a cirurgia e tudo, mas você vai infringir um trauma naquela pessoa. Cicatrizes, por melhores que elas são para o resto da vida e são traumas, né? E tem pessoas que não convivem com isso. Exato. Mas é na consulta que você tem que tentar ver. E uma coisa que você falou que eu achei fundamental, mostrar para a mulher e para o relacionamento, ou seja, para o parceiro ou para a parceira, porque não é ela sozinha, né? Não é, mas tem uma outra pessoa que vai olhar para aquilo ali também, quando a gente já está dentro de um relacionamento e tudo mais. Então, por exemplo, eu fui fazer a mama agora, e eu já tinha colocado uma vez, e foi só aquele cortezinho pequenininho por baixo. E agora eu fui fazer a mastopexia, que foi levantar, então ficou aquele corte em T. Eu fiz, sem brincadeira, que é umas 3 ou 4 consultas, para decidir se eu ia. Levei o marido em todas, e aí a gente ficava, faço, não faço, vou olhar no espelho. Quem que vai olhar? Só nós dois que vamos olhar para isso daqui mesmo. É tu e eu e tu. E aí, como que é a tua opinião? Como que vai ser a minha? Será que eu vou olhar no espelho e vou gostar dessa cicatriz? A minha cicatrização é maravilhosa. Ela é show de bola. Já tive 4 cesáreas e é um negocinho bem pequenininho. Mas eu fiquei, não, mas aí é no peito. Vou estar olhando para ela. Você vai estar olhando de um ângulo que eu não vou estar olhando, que você vem vindo aqui assim. Cara, eu fiquei numa treta mental muito louca. Ele ficou muito mais tranquilo do que eu. Mas por quê? Porque eu já sei que eu ia chegar nesse aspecto aí, porque eu escuto tantas mulheres conversando. E é como você falou, uma cicatriz é uma cicatriz, né? Sem dúvida nenhuma. Mas você sabe o que eu sempre falo? A cirurgia é para você. O marido vai, o companheiro tem que ir, porque, afinal, você vive, né? São 2 pessoas que vivem juntas e, de algum modo, aquilo vai afetar, obviamente, é uma cicatriz. Você tem que trabalhar isso aí na cabeça dos 2. Mas esse procedimento é para ela. Sabe? E quando eu sinto, sinceramente, quando essa cirurgia é para ele, eu não opero. Eu já vi uma situação que eu achei horroroso. Gente, amei ele, gente. Mas sabe por quê? Eu já estou com o cabelo branco, eu tenho que antever resultado, não só daquela cicatriz, mas ao lado, vamos dizer, social do meu trabalho. Eu não posso ser tão irresponsável de não pensar, nem que seja um pouco nisso. Então, uma vez eu me lembro que chegou um casal e eu perguntei, pois não, o que eu posso ajudar? E ele abriu a blusa da moça, pegou o seio e falou, olha, vê se eu posso conviver com isso. Ele. Matei ele aqui. E ela, extremamente envergonhada. Eu fiquei morrendo de vergonha. Foi uma cena horrorosa. Isso deve ter o quê? 10 anos? 2009. A gente não está falando de 1930. E ela... Bom, enfim, eu pedi para o cara sair da sala. E ela, na verdade, eu perguntei o que ela se incomodava. Ela falou, não me incomodo com nada. Eu estou bem com o meu corpo. Esse cara que quer que eu ponha para ele não sei o quê. Falei, deixa comigo, eu não vou te operar. Ainda vou... Nem sei se ela vai ver isso aí, se ele está vendo. Mas eu não operei. Que maravilhoso. Sabe, ela tinha um cisto. Eu falei, você não vai se violentar por aí. Eu adoro cirurgia plástica. Acho que é uma das formas de você trabalhar a autoimagem. É um dos pilares da autoestima. Sim, com certeza. Veja bem, eu tenho uma coisa que é muito importante a gente falar, é que muitas das vezes nós estamos com um problema conjugal e nós estamos tentando resolver através da cirurgia plástica. Isso não vai acontecer. Fabulosa. Né? E uma ideia que a gente precisa ter é a ideia realista. Né? Todos nós vivemos com uma fantasia. E fantasiar não é ruim. Mas, quando se trata de autoimagem, nós temos que ter assim, muito cuidado, porque, às vezes, a gente chega no consultório e, graças a Deus, nesse caso, a Angelina Jolie ainda não mostrou sua vagina, a gente chega no consultório e quer a vagina dela. Que a gente quer a cara da Angelina Jolie, o beijo da Angelina Jolie. A boca da Angelina Jolie,
Eu quero Brad Pitt, que agora não é mais da Angelina Jolie. Mas o que é importante a gente entender? Que nesse mundo imaginário, a prática é outra. E se você não tem um companheiro que banque com você, você larga o companheiro, porque senão você acaba com você. Muito legal. Entende? Porque essa questão da autoimagem, a conjugalidade, né, essa relação a dois, essa coisa de você dividir a vida com alguém, passa pela imagem que você tem de você, mas também da expectativa que o seu companheiro tem. Por quê? Porque nós somos seres relacionais. Exatamente. Então, você imagina como é que esse marido não a validava, né? E não adianta a gente dizer que somos imunes a uma crítica que é feita todos os dias, em todos os momentos, né? Então, a gente precisa diferenciar isso. Uhum. Ela tinha um problema, não era com o corpo dela, ela tinha um problema no casamento. Uhum. Né? E quantas vezes as pessoas querem... É interessante, né? Assoalho pélvico. Como a mulher, às vezes, ela acredita que ela fazendo uma cirurgia ou quando ela vai fazer 10 horas de pompoarismo, que ela vai resolver e você vai saber que lá no final ela está com problema conjugal. Ela não está com problema sexual. É um problema mais emocional. Mais né? emocional. Então a gente tem que trabalhar tudo de uma forma muito sistêmica, né? Tem que trabalhar as duas coisas. Eu acho que é óbvio que a gente tem que se cuidar, né? Você quer ver o seu marido legal, você quer ter tesão, você quer, não é? E o contrário é a mesma coisa. O que não dá é você fazer sem você achar que aquilo é realmente importante, porque uma cirurgia é uma invasão, existe risco de morte, não é? Nos melhores hospitais você pode ter uma coisa, graças a Deus é uma coisa raríssima, mas há riscos, né? Você pode ter uma infecção, uma cicatriz ruim. Tem que ser para você, não é para ninguém mais. Ai, E como é importante, né, a gente Adorei encontrar, assim, eu conheço o Múcio há muito tempo e a gente troca, às vezes, algumas figurinhas e eu digo como ele é generoso para com os pacientes dele, sabe? De olhar e dizer, você não precisa. Olha aí. Foi maravilhosa. A gente precisa Isso ter é choque de realidade. importante. Agora, eu fiquei com uma pergunta aqui na minha cabeça. A gente estava falando, por exemplo, de uma cirurgia estética de mama ou de lipo. Na cirurgia íntima, elas também levam os maridos ou tem mulher que quer fazer surpresa? Não, elas Imagina, geralmente não levam. cheguei com a xereca nova. É. Tá nova. Aí faz o quê? Ok, tá faltando um pedaço. Então, como que é a recuperação de uma cirurgia dessa? Dá para fazer surpresa? Não dá para fazer surpresa? Dá para fazer surpresa. Dá? Por exemplo. Claro que dá. Olha! Marido, qualquer dia desse eu chegar com a xereca nova em casa. Ó, você sabe que é engraçado, eu não tinha percebido isso, mas para cirurgia íntima, elas não vão com o marido. Não, quer fazer Ou quando o marido surpresinha. vai, ele fica na sala de espera. Eu não estou me lembrando de algum marido que tenha entrado, talvez um ou outro. Mas é muito comum elas irem sozinhas, porque... Engraçado, né? Você vive a dois, você tem uma intimidade, às vezes, de anos, mas, nesse momento, elas querem expor para a gente o que realmente elas se sentem mal. Agora, como tem cirurgias muito simples, por exemplo, uma lipo do pubis, né? Eu estou rindo porque você falou do Fusca. Eu não estou diminuindo a importância do procedimento. Uma lipo de pubis, você pode fazer numa quinta-feira, trabalhar na segunda, né? Então, agora, se o cara mora com ela, é impossível não ver, porque a não ser que o relacionamento acabou. Porque, você sabe que uma vez eu fiz uma prótese... por favor? Juro, eu fiz uma paciente, chegou no consultório, ela falou, porque eu já fiz uma prótese de mama e meu marido nem viu. Oi? Eu falei assim, Oi? Falei, tá ruim o negócio, né? Como não viu? Não viu, não olhava, não... Mas, assim, a labioplastia, que a gente falou no início, é uma cirurgia muito pequena, né? A perda sanguínea é muito pequena, de um modo geral, a paciente não incha muito, não fica tão roxo. Então, se o parceiro está viajando, assim, em torno de 10 dias a 15 dias, o resultado já está mais ou menos pronto. Claro que isso varia de pessoa a pessoa. Tem pessoas que incham mais, tem pessoas que ficam mais roxas, mas, de modo geral, dá para fazer umas surpresinhas de vez em quando.
Já 15 dias você vai ver só negócio. Tô brincando que o maridão tá aqui na plateia hoje, minha gente. Vamos falar, então, de outros tipos de cirurgia que a gente consegue fazer, então, na cirurgia íntima. A gente falou, então, dos lábios, da labioplastia, que pode fazer ou aumento ou a recisão cirúrgica. Dos pequenos lábios. Uma coisa interessante que eu acho nos pequenos lábios é que muitas vezes não é só uma questão estética, mas tem também uma questão de dispareunia, que é a dor durante o ato sexual. Porque quando a mulher ela tem o pequeno lábio muito grande, na hora da relação, aquele excesso de pele ali, entra e sai, roça, machuca, incomoda. Em relação sexual, minha gente, a gente cansa de falar por aqui, algo que tem que ser gostoso e prazeroso para ambos. Então, nesses casos, é uma indicação cirúrgica mesmo, não é estética, não é nada. Sem dúvida. Você sabe que assim, o core, né, vamos dizer, da cirurgia plástica, essa divisão de reparadora estética, eu estudei com o professor Pitangui, ele sempre falava isso. Não existe uma cirurgia reparadora sem características estéticas. Você não vai reconstruir uma mama de qualquer jeito, ela tem que ter simetria, etc., e por aí vai. A própria queimadura, etc. Então, no caso da dispareunia, que é essa dor na relação, é evidente que é uma indicação absolutamente formal para reparação. E, ao se fazer isso, você tem que dar aquela simetria. Você sabe uma coisa que a gente vê de vez em quando? Assim, eu já vi alguns casos, principalmente no Oriente Médio, de pacientes que são amputadas, o pequeno lábio. Existem... Não, eu não estou nem falando daquela sequela. Na Palestina tem isso, mas no Oriente Médio também tem, mas na Nigéria é um problema sério, o Sudão é um problema horroroso. Eu peguei alguns casos lá para a gente fazer reconstrução que são quase que insolúveis. As mães, as avós, existe uma região na Nigéria que elas amputam, imagina, para a menina não ter prazer. Clitóris, né? Existe um povo... Quando é bebezinha, quando é criança são ainda, pequenas. Né? Existe um povo nos Camarões, República dos Camarões, que quando a menina começa a desenvolver o seio, as avós, as mães, começam a bater e esmagar os seios. Porque se desenvolver, o cara vai querer transar com ela. Imagina. Mas, enfim... Para isso que tem que ter educação sexual, minha gente. Mas eu estava falando, existem pessoas que elas submetem a retirada do pequeno lábio, a labioplastia, e o médico às vezes tira demais. Para que serve pequeno lábio? Os pequenos lábios, eles são dobras de mucosa para proteger, entre outras coisas, a umidade da vagina e da uretra. Né? Então, quando você tem a umidade e aquela população bacteriana, você evita, por exemplo, infecções de repetição. Então, se você tira muito do pequeno lábio, você vai ter ressecamento, dores à relação sexual e, principalmente, infecções de repetição. E a reconstrução é dificílima, você precisa tirar a pele do grande lábio, às vezes da raiz da coxa. Então, assim, é legal a gente chamar a atenção para isso, porque uma dúvida que as pessoas têm, você vai ver isso com o seu ginecologista, com o cirurgião plástico, o cirurgião geral. Não há uma definição global, eu vou dizer, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O que se vê e que tem toda uma lógica é que o cirurgião plástico e o ginecologista podem fazer. O que a gente percebe é que, assim, por incrível que pareça, ainda existe uma certa restrição, assim, uma dificuldade de alguns ginecologistas em encarar que isso é da área deles também. Então, eu acho assim, você vai em quem faz bem, não é? Quer dizer, você precisa pegar a referência, você tem que ver até resultados, né? Claro. A gente, como qualquer cirurgia estética, a gente tem casos antes e depois, que no Brasil é proibido a gente colocar em mídias sociais. Sim. Claro que muita gente põe, mas é proibido. Mas no consultório, quando eu tenho a autorização por escrito do paciente, eu posso mostrar para aquela paciente, sabe? Não assim na sala de espera nem nada. Muito legal, muito interessante isso daí. Então, fica a dica, procure um profissional legal, um cirurgião, tanto faz, ou gineco, ou cirurgião plástico, mas na sua cidade, que já tenha o hábito, que já tenha referência de fazer esse tipo de cirurgia aí. Mas a gente estava falando sobre outros tipos de cirurgia que a gente consegue fazer na região íntima feminina. Então, a gente falou dos lábios, falamos da lipo, do
capô do Fusca, né, gente? O que mais que a gente pode fazer? Tem a do clitóris também. É clítoro... Que me ajuda? É os dois, clitóris ou clítoris. Ah, não, clitoroplastia, clitoriplastia. Ah, não, então, pois é, o clitóris, ele pode ser longo. Pois é, eu já Aliás, vi uma coisa interessante dos você dois fala- jeitos. Eu já vi mulher perguntando que o dela é muito pequenininho e tem muita pele, se tem como tirar a pele. Claro que tem. Ou se o clitóris é muito grande, se tem como fazer, tipo, Os uma dois ressecação. têm. Uma coisa interessante para a gente comentar é que a genitália do homem e da mulher, elas têm a mesma base. Né? Lá numa determinada semana da formação do embrião, se você não tem o cromossoma XY, quer dizer, você é uma menina, então vai se desenvolver aquele órgão primário num clítoris, aquela região central, ela se afasta, cria-se a vagina e formam-se os dois lábios maiores. E o órgão sexual, no caso o ovário, ele sobe para dentro da cavidade abdominal. Se você tiver Y, aí você tem o desenvolvimento do clítoris, vamos dizer, daquela estrutura primária, forma-se o pênis, a uretra passa por ele, o que seria um grande lábio se une e forma a bolsa escrotal e aquelas gônadas, não é? Elas descem para essa bolsa, formam os testículos. Inclusive, Então, quando eu sou mãe de menino, eu tenho 4 filhos, homens, todos. Uma coisa que eu entendo nessa vida de piroca, eu sempre falo isso. E aí, a primeira vez que eu levei o meu mais velho, né, o Vitinho tá com 21 anos, aí levei ele no pediatra. Aí eu lembro que numa das primeiras consultas o pediatra apertou os ovinhos dele assim. E eu falei, ué, mas pra que isso? Ele não, pra saber se a gônada desceu. Se o testículo desceu ali pra bolsa escrotal, né? E você sabe que se não desce, pode virar câncer. Olha. É legal falar isso. As mães de crianças que às vezes não têm a condição de ter essa orientação. Sim. Se o menino não tem os 2 testículos na bolsa, é óbvio que um está na cavidade abdominal. E ele vai, em vários casos, vira câncer. Então, tem que ser retirado até uma determinada época. E se já houver alguma alteração, tem que ser tirado, amputado. Fica aí a dica para vocês. Mas a gente está falando, então, do clítoris. Isso. O clitóris, ele é um pênis, não é atrofiado, mas ele é a base, tem a mesma como estrutura. Se fosse. Exatamente. E como o pênis tem o prepúcio, aquela pele que cobre a glande, o clítoris também tem. E precisa ter aquela pele. A gente chama de capuz. Exatamente. Para proteger, porque o clítoris ele é um órgão sensorial, ele é sensível demais. Obrigada, Senhor, de novo. Pois é, e esse capuz protege essa maravilha que a mulher tem e que bom. É isso aí. Então, muitas mulheres elas têm um excesso dessa pele. E isso tem 2 situações. Primeiro, que você não consegue a fricção no ato sexual com a estimulação do prazer que vem do clítoris, porque a pele recobre ele. É como o pênis. Se o homem tem fimose, ele não vai ter a fricção e não vai ter o prazer que a glande percebe com a fricção do ato. Então, isso é uma característica. E a outra é a higiene, né, que você falou, né, Cris? Você reduz o capuz do clítoris exatamente para também ajudar na higiene. Então, dá para se tirar sim, são cirurgias simples, você tira elipses de pele, claro, cada caso é um caso. Inclusive, é muito comum mulheres que têm o excesso de pequeno lábio e que caminham em direção ao clítoris com um excesso de capuz. É muito comum a gente reduzir as 2 coisas, o pequeno lábio com o capuz do clítoris. E o caso contrário, quando o clitóris é muito grande? Pois é, quando ele é muito extenso, longo, que a gente chama, tem que se avaliar com muito cuidado. Porque aí já é uma cirurgia mais complicada, amputar, né? jamais, porque o clitóris ele tem a cabeça e ele tem o corpo, e lá debaixo do osso da pubis ele se divide em 2, se prende nas laterais dos ossos, como o pênis. Não é? Então, a única forma que você tem de reduzir o clítoris, sem ser amputação, que não tem como considerar, é você abrir a pele e soltar um ligamento que existe prendendo o clítoris no osso e tentar dobrá-lo. De uma certa forma, meio esquisito falar assim. Uma forma leiga, empurrar. E você costurar de novo. Problema, você pode ter necrose do clítoris. Porque é uma estrutura, necrose é a morte, né? Você perde o clítoris. Que isso é inaceitável. Então, na imensa maioria dos casos, a gente não mexe. Eu me lembro que eu tive uma paciente, ela tinha
Ela veio do interior do Brasil, de Minas, e ela tinha um pequeno lábio que quase vinha no joelho. Meu Deus! Era imenso, era imenso, era imenso. E o capuz do clítoris era também muito grande. Então, mas o clítoris também era. Então, a gente conversou com ela, com o ginecologista dela e tal, a gente decidiu tirar o excesso do pequeno lábio, o capuz do clítoris, mas não mexer no clítoris. Aham. Porque não era também tão longo, mas havia o risco dela perdê-lo. Sim. E não dá para você ter esse tipo de situação, imagina. Eu penso essa mesma situação. É. Já que a gente fez essa comparação, vamos falar um pouquinho, então, das cirurgias masculinas, né? E aí eu acho que o homem tem... De verdade, eu acho que o homem tem mais problema emocional do que a gente que é mulher. Não é não, doutora? Principalmente porque o pênis é algo que fica externo, né? Então, não tem como disfarçar. Então, claro, quem já atendeu adolescente, quem já foi adolescente, sabe que o homem, quando vai no banheiro, sempre dá aquela olhadinha para ver. Os meninos da plateia se identificaram aqui. Falo, acho que pela risada, acho que é verdade esse negócio. E se comparam, eles não olham direto, mas eles dão aquela olhadinha, porque tem... Olha que coisa legal, que o homem, ele é um competidor, né? Nato. Antropologicamente, se você for ver a história do homem, o homem sempre ele tem essa coisa mais de competir, de ser viril. E a virilidade do homem está onde? No pênis. E eles olham e muitos adolescentes que às vezes ainda não chegaram no tamanho, no desenvolvimento total, eles ficam muito complexados porque tem as brincadeiras, né? Aí não querem nem ir à piscina, não querem ir à praia. Então, e aí, quando cresce, conta com a Neiva, que sai contando tudo, né, gente? Neiva do céu, Neiva! Eu recebi a Neiva também. Neiva do céu, gente. Quem é Neiva? Aí, tá vendo? Os homens não sabem a história. Toda mulher do Brasil recebeu o áudio. Vou te contar, doutor, o seguinte... A amiga da Neiva, que eu esqueci o nome da amiga dela, ela ficou com um cara que ela falava assim, era muito bonito. Aí ela, só que tinha o pinto pequeno. Aí ela manda o áudio, Neiva do céu, o homem é lindo, mas não tinha pinto, Neiva, era só o sinarzinho, Neiva. E todas as mulheres do Brasil receberam o áudio da Neiva. Então, meu Deus do céu. Só o sinarzinho, foi verdade. Os rapazes tá aí, contei para vocês, né? Então, aí, quando não é adolescente, encontra com as moças da Neiva. Primeiro, vamos entender aí o que é... Eu até fiz um mesmo bate-papo desse daqui outro dia com um urologista, e aí ele deu uma atualizada nos meus dados sobre o que é um micropênis ou não. Eu sempre falo, gente, aqui, porque vai que é a primeira vez que a pessoa está assistindo nosso primeiro podcast, nosso primeiro vídeo no YouTube, ou a primeira vez que está vindo na plateia, para a gente saber do pênis. Então, um pênis, um micropênis, na minha cabeça era de 0 a 10 centímetros, mas ele me atualizou, disse que são pênis menores de 7 centímetros. Falei, nossa, o amigo da Neiva, né, já tem uma esperança aí. De 10 a 12 centímetros são pênis pequenos, de 12 a 18 centímetros é um pênis normal e acima de 18 centímetros é uma coisa desnecessária. Tô brincando, minha gente. Gente, porque no quesito compatibilidade, a vagina, ela é um orifício que tem um determinado comprimento. Para que o cidadão quer ter um pênis de 25 centímetros se nem cabe aquilo tudo ali dentro? Não é? Desnecessário. Mas pro cara é muito... Né? Não é? Porque ele tem que dar o cinto, assim, ó, dar a volta. Aqui, assim, tem que ser imenso. A do outro lado. Vocês sabem que tem uma curiosidade, tem uma coisa interessante, é porque os homens, eles se comparam aos artistas pornôs. Sim. Entende? O modelo é aquele cara que está ali numa posição em riche e com uma câmera pegando seu melhor ângulo. Melhor ângulo, né, querida? Aí não é... E fora que a escolha já é por essas aberrações, que, na verdade, gente... Aberrações. Ela foi melhor que eu. Aberrações. Vamos falar a verdade, né? Eu acho que nós sabemos muito bem que tamanho, desde que não seja micro, não é tão documento assim, né? Melhor eficiência. A competência é melhor, né?
Você do YouTube, agora eu fiquei curiosa aqui, ô YouTube. Escreve aí para mim se você prefere a competência, a habilidade do cidadão ou se tu tá preocupada mesmo é que o cidadão dê a volta no cinto aqui, assim. Vai. Escreve aqui assim, só para eu sanar essa minha leve curiosidade. YouTube, ajuda nós aqui. Tô esperando seu comentário, tô de olho aqui em vocês, viu? Mas, doutor Múcio, vamos lá. Homens, a gente sabe também que a cirurgia para aumento de pênis não é com funções estéticas, obviamente falando. Não é uma cirurgia reconhecida pela Sociedade de... Como é que é? Sociedade Conselho Federal de Medicina. Obrigada. Mas ainda assim tem muito homem que procura. Ou não? No seu consultório não chega? Não. A cirurgia de pênis, a não ser alguns casos, mas em geral é na urologia. Na urologia. E aumento de pênis tem duas formas que você pode fazer, ou pelo menos que poderia ser feito. O comprimento, né? Que aí existem algumas cirurgias que do mesmo jeito com o clítoris, que você corta o ligamento que prende a base do pênis no osso do púbis e você alongaria 1 centímetro, 1,5 talvez. E tem aquelas bombas, né? Que se vendem em sites por aí que você usa, mas que dão um problema sério para a ereção depois. Existem meninos que ficam com pênis com deformações, porque estica-se o tecido que enrijece quando se enche de sangue, mas ele vai quebrando algumas estruturas internas e você vai perdendo forma. Tem pessoas, por exemplo, que não conseguem uma ereção, vamos dizer, para cima, é só para baixo. Fica firme e tudo, mas é uma ereção anômala, vamos dizer. Agora, o que é mais comum, que se faz em lugares que são permitidos serem feitos, são o aumento da espessura. Do calibre. Então são feitos injeções abaixo da pele. Eu falei toda bonitinha, menino. E você injeta coisas para aumentar então a grossura. Injeta coisas, adorei, injeta coisas. Claro, porque essas coisas elas podem ser tanto aqueles preenchimentos que a gente usa nos grandes lábios, né, como ácido hialurônico, ou gordura. Existem pessoas que usam o PMMA, que é o polimetilmetacrilato. É um produto inabsorvível e que dá muitos problemas. Não faz problema isso, de fibrose, dores na ereção, dores... Então, por isso que a gente tem uma dificuldade tremenda em ser aceito esse procedimento, porque, primeiro, não tem nenhuma técnica realmente estabelecida, existem casos de necrose de pênis, quer dizer, o sujeito perde o pênis. Então, isso é muito polêmico, sabe? Eu acho. E aí, o mais polêmico ainda é essa questão da aceitação. Como que trabalha essa aceitação aí, de ter um pênis pequeno? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que nós somos únicos, Tá fervendo né? o YouTube aqui, gente. Tá fervendo aqui, ó. Vai lendo aí que eu vou lendo daqui. Vai falando aí que eu vou achar a resposta aqui para nós. Olha que coisa interessante. A primeira coisa é que nós somos únicos. E se nós não respeitarmos essa individualidade, nós perdemos a sacralidade da vida, né? Nós estamos esquecendo, muitas das vezes, aquilo que realmente é importante. Então, a primeira coisa que a gente coloca é a questão da conjugalidade. Como é que você vai estabelecer o vínculo com aquela mulher que você está lá, né? A questão do diálogo, a questão do autoconhecimento e a questão das habilidades também. A terapia cognitivo-comportamental ela trabalha com habilidades. Então, a gente pode indicar um canal de uma certa ruiva que fala, sabe? Porque é extremamente importante, né? Que dá umas dicas legais. A gente conversa sobre qual é o imaginário dele, qual é a importância que esse pênis tem, que precisa ser tão grande. E, inclusive, tem uma coisa muito interessante, que falamos pouco. Gente, nós estamos tendo problemas cada vez mais com a imagem, sabe? E por que nós temos problemas com a imagem? Porque parece brincadeira, a gente tira uma selfie e a gente vai lá e coloca todos aqueles filtros. E a gente está perdendo a noção da realidade. Então, tudo pode ser feito... Não, tem gente que vem tão filtrada que na hora que você vê ela na vida real, você passa e não reconhece. Exatamente. Você fala, nossa, então... Não, gente... O que a gente chama de transtorno dismórfico,
né, Sim. corporal. Então, a gente precisa também ter essa sensibilidade de ver quando que a pessoa não está se enxergando. Porque, às vezes, aquilo que ele acha ou acredita que é pequeno, não é pequeno. Sim. Né? Vai depender da idade, vai depender, realmente, se não é algo que tenha algum defeito que... Aí, sim. Né? Que seja disfuncional. Na psicologia, nós falamos muito sobre funcionalidade. Aquilo que é funcional e aquilo que é disfuncional. E tem pênis disfuncional, aí a gente não vai enganar, né? Aí nós vamos procurar. Agora, aquele caso que é um pênis, que não é essa coisa toda, mas se o cara beija bem, se o cara é um grande companheiro, né? Se ele é um cara que sabe fazer as preliminares, que sabe esperar, que tem um controle, autocontrole, ele supera isso. E no sex shop já tem muitos recursos, gente, para poder dar umas ajudadas. Você pode usar uma capa peniana, você pode usar um anel peniano, sabe? Por quê? Porque é bacana. Tem capa peniana que ela vem com... deixa a glande para fora, tem umas que vem a capa como um todo. Então, dá para procurar. Olha, só para dizer assim que o pessoal do YouTube está concordando com você aqui, doutora Cris. A galera falou que a competência... Com certeza. Mas é muita gente. Teve só uma gulosa que falou aqui que queria competência e tamanho. Pois é. Eu quero competência e tamanho. As outras estão aqui. Competência, competência, competência. Muita gente votou aí na competência. Competência e habilidade, sem sombra de dúvidas. Tem alguém já começando a mandar pergunta. Eu já vou abrir para perguntas de vocês, tá, gente? Então, se vocês tiverem perguntas... Vai colocando aí nos comentários que eu vou fazer mais uma perguntinha aqui para o doutor Múcio e aí a gente vai entrar para as perguntas de vocês aí no YouTube. Não, a conversa estava tão boa que eu esqueci de olhar para o relógio, menino. Olha, gente do céu. Não, eu gosto quando é assim, que está tão bom que juro que eu não reparei o tempo passar, mas eu olhei para o relógio aqui agora, viu, moça? Aquela moça é a moça do relógio. Ela fica com esse cronômetro o dia inteiro atrás de mim. É impressionante ela, gente. Ela tá acabando tempo, tá acabando tempo, tá acabando tempo. Vai ficando nervosa ela, gente. Vamos lá. Uma curiosidade que eu fiquei aqui a respeito ainda das cirurgias íntimas. Nós falamos de várias e ainda tem mais uma aqui, que é a perineoplastia e uma outra que eu acho que é a curiosidade, que é reconstrução do ímen. São as duas que faltou a gente comentar aqui. Perineoplastia, para que serve? Então, a perineoplastia é uma cirurgia para recuperação da tensão do assoalho pélvico, que é um músculo que a gente tem, que na pelvis ele é o assoalho. Sustentador. Daí o nome, sustentador, exatamente. E também das paredes vaginais. Ela é usada quando você tem, então, afrouxamento de parede vaginal, quando você tem coisas que a gente chama, por exemplo, de retocele, que é o prolapso do reto dentro do canal vaginal, não o reto em si, mas como a vagina está tão flácida, porque a gente tem, né, uretra de frente para trás. A gente tem a uretra, a gente tem a vagina, a gente tem o reto, não é? Certo. Então, quando a parede da vagina, depois de partos normais, depois algumas situações de genética, etc., ela fica tão frágil que tanto a bexiga na frente pode se prolabar para a vagina, quanto o reto também. Então, a perineoplastia é feita por ginecologistas, não é por cirurgião plástico. Não. Se bem que hoje o mundo está tão louco que daqui a pouco a gente vai ver tudo. Mas é ginecologista que tem que fazer, eles que têm a formação para isso. Enfim, é uma cirurgia. Hoje a gente já tem tratamentos para mulheres que não têm essa retocele, essa cistocele, quer dizer, que a vagina não é tão desabilitada, vamos dizer. São tratamentos a laser, sim, de radiofrequência e de HIFU, ultrassom microfocado de alta intensidade, que você aumenta, isso é comprovado, você aumenta a tensão da parede vaginal e a lubrificação também. Mas a perineoplastia não, ela é uma cirurgia feita por ginecologistas. E em relação à himenoplastia, que seria a reconstrução do ímen, primeiro, é proibido no Brasil. Segundo, que é carregada do peso cultural, né? Até que ponto isso aí realmente é uma coisa importante, a gente não vai aqui julgar, né?
existem culturas, famílias e tal que consideram. Portanto, o fato é que não é permitido se fazer no Brasil. O fato é que é impossível se refazer o ímen como ele era. Existem cirurgias feitas de vários modos, tirando retalhinhos enfim, da entrada da vagina, da parede vaginal. Existem, por exemplo, procedimentos que você pode fazer injetando. Aí não dá para ser gordura, tem que ser ácido hialurônico. E mais ainda, quando a pessoa procura esse tipo de coisa, tem que ser discutido, inclusive, possíveis problemas. Porque, na tentativa de se reconstruir aquele ímen, você pode ter uma fibrose, uma cicatrização excessiva, em que depois não é mais possível ter a penetração. Não vai entrar mais mesmo. Então, é uma coisa totalmente polêmica. A gente estava conversando, existem culturas, lá no Oriente Médio, por exemplo, mulheres elas têm que se casar virgens, principalmente a Arábia Saudita. Então, como a menina já transou e que já não é virgem, algumas fazem, sabe o que? Elas mandam comprar, principalmente na China. Segura essa informação, podcast. Segura essa informação, YouTube, eu já sei. De repente é uma dica, né? Se for uma coisa importantíssima, você compra um sachê de tinta com cheiro de sangue e coloca na vagina. Aí, na noite de núpcias, o cara, né, extremamente ligado, né, percebe tudo. Bebaço ele, já. Pá! E aí sai aquela coisa vermelhinha. Espocou o negócio. Ele conseguiu o que queria. Gente, ó. Incrível, né? Eu vou falar porque o pessoal só do YouTube tá vendo a minha cara de chocada, então o pessoal do podcast, vou botar em um emoji a minha cara, aquela cara de chocada que a gente tem no WhatsApp, assim, é a minha cara. Não, sei que tem questões culturais aí, realmente, para isso, mas na minha cabecinha o perder a virgindade. Eu sempre falo assim sobre o perder a virgindade, né? Você perdeu, alguém quer encontrar de novo? Ninguém quer encontrar esse negócio aí de novo. Ai, perdi, volta. Não, eu acho que a gente dá uma importância muito grande a um lacrezinho. Entendeu? Porque quantas relações sexuais essa pessoa ainda não vai ter na vida? E dificilmente você vai encontrar alguém que diga, nossa, minha primeira vez foi a melhor da minha vida, foi a maravilhosa. A gente está todo mundo aprendendo, a gente está todo mundo conhecendo. Geralmente ninguém sabe onde é que põe a mão naquela situação, para onde é que vai, que rumo vem, onde que enfia o quê. Sabe? Então, eu acho que a gente precisa valorizar menos essa questão da... Não estou falando para vocês sair dando, não é nada disso, gente. Mas eu acho que é valorizar menos essa primeira relação. Vai fazer a primeira vez, que seja com alguém que você gosta, ou o que eu já escutei algumas vezes. E eu achei interessante o ponto de vista dessa pessoa. Ela falou assim, eu queria só transar com alguém que eu nunca mais fosse ver, para quando eu começar a namorar... Olha o ponto de vista da pessoa, achei interessante isso. Para quando eu for começar mesmo a namorar com alguém, pelo menos não vai doer, não vai incomodar. Olha que visão! Tipo assim, já me perguntaram se existia cirurgia para romper o ímen, para poder não doer nas primeiras vezes. Claro. Olha aí. Exatamente. Existem ímens, inclusive, que são complacentes. Tem isso também. Que você há a penetração e ele não se rompe. E volta, porque tem muita fibra elástica. E tem ímens que são extremamente rígidos, você tem que ser operada. Né? E existe uma outra coisa interessante, chama-se vaginismo. Sim. O vaginismo é uma contração excessiva da musculatura pélvica e a mulher, por uma questão emocional, não é nem física, não existe fibrose, ela não consegue o relaxamento para a penetração. E isso em culturas mais rígidas, como a gente está falando aqui do Oriente Médio, mas no Brasil, evidentemente, é lógico que tem. Isso tem que ser dito, tem que tratamento. Claro. O tratamento é a toxina botulínica. Você vê, Botox não é só para tirar pé de galinha. Olha. O Botox ele é usado... Botox é um nome comercial, né? Vamos dizer, toxina botulínica. Existe Botox de esporte, Elminha, Neuronox, várias marcas. E todas são boas. Aliás, vamos pichar um pouquinho. É rapidinho. O Botox é melhor para você, sabe? Não existe qual é a melhor toxina, não. Mas, enfim, o vaginismo ele é tratado com a aplicação da toxina botulínica. Né? E aí você me diz, mas vai ter que fazer o resto da vida? De um modo geral, não. Porque a aplicação é feita, vamos dizer, numa fase inicial, e à medida que há penetrações, a paciente ela vai relaxando, ela vai conseguindo, e depois você já não precisa mais. E outra coisa fundamental, o pessoal aqui do canal já conhece, já sabe disso, então
quem acompanha a gente não é leigo nessa questão de vaginismo, a gente fala muito sobre isso daí, é realmente a prática dos exercícios pélvicos e uma boa avaliação com o fisioterapeuta para relaxamento dessa Sem dúvida, musculatura. é essencial a fisioterapia. Né? Inclusive para paciente que faz perineoplastia, ou mesmo para tratamento a laser para a contração vaginal, sem a fisioterapia pélvica, não funciona. Não adianta, né? Era nesse caso, me lembrou que eu queria voltar nesse caso aí. E realmente a fisiopélvica, né, ela ajuda bastante nisso daí. Então, por exemplo, antigamente, e bem antigamente mesmo, quando a pessoa ela tinha 3, 4, 5 filhos, porque tinha-se mais filhos antigamente, né? A mulher, ela tinha 4, 5, 6 filhos de parto vaginal. E aí o médico, na hora do parto, via ali que realmente a situação já estava meio flácida, já se fazia perineoplastia ali naquele momento. Hoje em dia já não se faz mais tanto. Por quê? Primeiro, que é muito difícil você ver alguém que tem 6 filhos de parto vaginal. Só as loucas na vida que tem uns 4 aí ainda, tipo eu mesma, não é verdade? Mas foram cesáreas, né? Mas ainda assim é necessário você fazer esse fortalecimento pélvico. E eu acho que essa introdução da fisioterapia, que é uma coisa nova. Por exemplo, eu me formei em 97. Quando eu me formei, a fisioterapia pélvica, eu tive uma aula na faculdade, nos 4 anos, era tipo currículo básico. Hoje em dia a gente tem o currículo máximo, currículo pleno, você já tem um semestre inteiro sobre isso. Existem eu vim fazer uma pós-graduação sobre isso daí. Então é um conhecimento muito recente, é um conhecimento de 20 anos para cá. Se eu for pegar a medicina, que tem milhares de anos, 20 anos só de exercícios pélvicos, ainda é uma novidade. Mas todo mundo já está sabendo, já está conhecendo. Então, antigamente, o recurso que a gente tinha realmente era um recurso cirúrgico, que era a perineoplastia. Hoje em dia, é a última situação, é o último caso. Então, você vai no físio, você vai fazer os exercícios, você vai fazer uma eletroterapia, muitas vezes, uma radiofrequência, um laser. Existem vários outros recursos até chegar aí nessa questão da cirurgia. O vaginismo, da mesma forma. Existem, assim, fisioterapeutas diversos que trabalham com isso daí. E vaginismo é uma coisa que tem que ter muito um acompanhamento psicológico. Não adianta a gente tratar só o físico, porque muitas vezes essa contração ela é uma contração involuntária. E aí você tem que descobrir o porquê dessa contração, a origem dessa contração. E aí não é o fisioterapeuta quem vai fazer isso, não é o cirurgião quem vai fazer isso. Quem vai fazer isso, esse é o papel do terapeuta, do psicólogo. Porque o que acontece? É muito importante a gente saber o seguinte. Gente, a gente pensa que a gente vai para a cama só eu e o outro. Mentira. Tá, meu pai de um lado, minha mãe do outro, minha avó. Suruba. Na verdade... Não é não, gente. É uma Ela tá suruba falando emocional. aqui dentro da cabeça, viu, gente? Não é, vocês Então, não vão fazer os loucos e levar o pai e a mãe pra cama, não. É aqui dentro da cabeça da gente. É exatamente isso. Então, o que acontece? Na verdade, toda situação, ela te leva a um pensamento. E esse pensamento te leva a uma emoção, que leva a um comportamento. Ok, então vamos lá entender um pouco como é que funciona essa parte da ansiedade, porque eu não consigo relaxar. Por quê? Porque, geralmente, às vezes o pensamento não pula assim, nossa, meu pai não vai gostar do que eu estou fazendo, minha mãe. Não, vem com um incômodo. Tá? Porque qual é a crença que ela tem? Ou, muitas das vezes, tem rapazes que, quando eles encontram uma moça que ele tem mais dificuldade, e por incrível que pareça, eles não insistem, eles desistem, elas ficam muito envergonhadas. Por quê? Porque nós estamos começando, realmente, mais cedo, a questão sexual, geralmente é escondido, né? E o que acontece? Eles estão nervosos o tempo inteiro. E aí vem todas as questões das minhas culpas, dos meus conflitos. Então, como é que a gente vai entender? Tem uma coisa... Eu tenho 2 formas de me mover. Aquilo que me move eu vou atrás daquilo que eu quero ou eu evito o que eu não quero. Se eu estou no conforto, eu não me mexo. Vamos lá.
Quando é que existe o conflito e existe uma resposta? Parece que a minha cabeça está me mandando para um lugar, mas o meu corpo está em outra. Porque, na verdade, não é. Existe um conflito. Então, eu quero fazer o sexo, eu quero ter prazer, mas eu evito perder a minha pertença. E qual é a minha pertença? É a minha família. Uau! Então, é ali que a gente entra, né? Porque nós estamos lá misturados com muitas crenças. E, gente, vamos falar uma coisa. A sexualidade, principalmente da mulher, ela primeiro, ela aqui no Brasil, começa com a igreja mesmo, essa coisa da procriação, do casal e tal. Depois jogam nas mãos dos médicos, que vão falar dessa sexualidade a respeito do quê? Da saúde, e, inclusive, economizando esperma do homem. Então, era assim, olha, não pode ter muito desgaste, muita ereção, muito... Não podia, né? E aí nós vamos passando para a questão política, que então aí era a do lar, século XX, gente. Nos anos 70 começamos que vai chegar com a chegada da pílula e tudo mais, é que vai mostrar para essa mulher que ela tem direito ao prazer e não só para a reprodução, que é ali. Em tempo histórico, é ali. Né? Estava nascendo. Então, menina, a gente tem que olha trabalhar isso. nossas crenças, né? Doutor Musso estava mudando para Brasília? Pois né, é. Beth? Você acha que eu esqueci? Não esqueci essa informação, gente. Jamais, 69. Ele... 69 pílula. Não é? Tudo ali perto. Mas é muito isso mesmo. Então, eu acho que todas essas crenças, elas têm que ser aí Trabalhadas. Gente, eu vou abrir para perguntas. Nós temos perguntas aqui da plateia ou eu vou abrir aqui para o YouTube? Tem gente aí com pergunta, com dúvida? Ou eu vou abrir aqui? Kátia responde. O que é Tantra? É outra aula, é outro dia. Não é o assunto do dia hoje, amiga. Hoje a gente está conversando a respeito de cirurgias íntimas. Então, vai mandando perguntinhas aí. Ou problemas emocionais ligados à questão sexual, que a doutora Cris ajuda a gente por aqui. Eu li uma pergunta aqui, nossa, mas agora ela vai estar muito lá para trás, porque já mandaram tantas perguntas aqui. Teve uma que falou bem assim, eu sei como é que é isso, Kátia, eu levo a minha mãe para a cama mesmo. Teve uma menina aqui que acabou de escrever isso daqui, ó. Ai, ela estava perguntando, eu não vou achar. Olha, minha prima tem 8 filhos, aparece de tudo aqui nesse YouTube, gente. Uma menina que perguntou, dizendo, tá aqui, ó. Não, Camila Santos. Não sangrei na primeira vez e o FDP, gentilmente assim ela disse, não acreditou. E o FDP não acreditou que eu fosse virgem. Excelente pergunta. Nem toda primeira vez vai ter sangramento, minha gente. Exatamente. O ímen, você sabe no desenvolvimento do embrião, lá vamos lá com cultura inútil. Não é inútil. Adoro. Não é. A vagina é composta de 3 terços. O terço inferior ele desenvolve-se a partir da pele do embrião. E os 2 terços superiores se desenvolvem a partir dos órgãos internos. Então, quando esses 2 terços internos eles se juntam com o terço interno, tem um pequeno septozinho, que é o ímen. Então, o ímen, na verdade, é um resto embrionário, né, de uma fusão que houve num tubo lá. Então, esse resto embrionário, ele pode ter mais ou menos vasos sanguíneos. Ele pode ser mais ou menos elástico e mais ou menos rígido. Portanto, tem mulheres que sangram mais, tem mulheres que não sangram nada. Tem mulheres que ele não se rompe, ele é elástico, e assim vai a humanidade, né? Isso não tem nada de inútil, essa cultura é utilíssima, meu filho. Tem um monte de gente que não sabe por aí. Queridos convidados, queria dizer que vocês estão sendo mega elogiados por aqui. Ai, obrigada. Só elogios a vocês. Gente, falar de mim, tô ficando com ciúmes aqui, ó. Só elogios convidados aqui, ó. Temos uma pergunta aqui na plateia. Vai lá, minha gata. Se quiser falar seu nome, fala. Fique no anônimo. Ninguém tá te vendo. Vai lá, a gente vai só ouvir sua voz. Libera o microfone da moça aqui para mim. Gente do céu, fui liberar a pergunta, agora não consigo nem ler de tanta pergunta. Acho que foi agora.
Vai. É para psicóloga, no caso. Eu me identifiquei muito com essa questão de levar as crenças todas envolvidas desde criança. Achei que era mãe. Não, É verdade. não. E eu queria saber mesmo como é tratar isso numa pessoa, porque influencia demais. Chega a incomodar, às vezes, assim, o tanto que isso influencia. E não só em você, mas no casal também. A gente leva muito involuntariamente. Bom, vamos lá. Primeiro, seria muito bom uma psicoterapia. Porque a psicoterapia, ela mostra aquilo que é funcional e aquilo que não é funcional. Tem uma coisa que eu acho que é muito legal. É a questão da realidade. O quanto que essa fala da sua mãe, que as nossas mães nos amam, elas tiveram as limitações delas, né? E nós temos toda essa carga cultural. Foi aquela que a gente estava conversando, foi logo ali, né, que a gente começou a falar de sexo, falar de prazer, a questão era mais reprodutiva, né? E nós não podemos condenar os nossos pais, não, e também deixar de amá-los. Mas nós precisamos criar, na verdade, uma individualidade. E a gente precisa perceber a realidade mostrando que é funcional, está funcionando, a resposta é boa. Eu tenho uma historinha que eu conto muito no meu consultório. Eu digo assim, vamos lá, gente. Se eu vou lá no Múcio, ele me manda fazer exame, aquilo que ele não pode ver a olho nu, o que ele faz? Ele coloca no microscópio e ele aumenta para ver se aquilo é bom ou é ruim. Eu faço no meu consultório. Eu digo assim, vamos fazer uma coisa? Você vai pegar esse comportamento e vai maximizar. E como é que você vai maximizar? Você vai imaginar se todos fizessem isso que a sua mãe está propondo, melhoraria, a vida seria mais harmônica, ou a vida seria o caos? Seria o caos. Falei, então o caos está na sua vida. Gente, que legal. Nunca tinha escutado isso, mas eu adorei essa comparação. Não é legal a gente entender isso? É só você maximiza, dá uma olhada, vê se todo mundo proceder assim. Por exemplo, olha, você não pode sair de madrugada. Tá bom. Se todo mundo vai melhorar a vida de todo mundo, as pessoas trabalham à noite, né? As pessoas precisam circular, muitas das vezes, os médicos trabalham à noite. Nós temos muitas crendices em relação à sexualidade. Uma delas é que uma mulher que gosta muito de sexo, né, ela não é uma mulher muito séria. Isso ainda a gente pensa que não caiu, mas caiu. Né? Não, isso aí não acontece. Acontece. Então, a pergunta é o seguinte, se todo mundo não gostar de sexo, isso vai ser bom? Não. Não. Não vai. Não vai ser bom. Vai fazer bem para a humanidade? Vai também não vai. Então, quer dizer, tem comportamentos que não têm nada a ver com a sexualidade, mas que nos ajudam a ver, a gente pode trazer para a sexualidade, e você vai ver que, maximizando, você enxerga onde está o mal. Show de bola essa resposta. Eu adorei, hein, gente? Obrigada, Cris. Obrigada. Tem uma para o Múcio, bem aqui, ó. Aqui do YouTube. Viviane Beatriz. Nasci com uma pele a mais entre os lábios. Tem cirurgia para tirá-la? Mas ela não fala se é pequenos lábios ou grandes lábios. Como que funciona e como lidar com o odor? Questão da higiene que a gente tinha falado. Bom, é aquela coisa, você tem que ver, né? Se nasceu com uma pele entre os lábios, seriam o pequeno e o grande lábio. Eu entendi assim também. Então, claro que, a princípio, sim, tem como tirar, lógico. A região da genitália, a gente chama de uma região terminal. Em termos assim de irrigação. Então, dá para se fazer muito retalho de pele, retirar, a princípio, claro. Agora, em relação ao odor, tem que se avaliar, no caso, com o ginecologista, né?
ou às vezes até com dermatologista, porque você tem uma colonização de algum patógeno, que a gente chama, fungo ou bactéria. Às vezes tem que se fazer cultura para saber o que é. Existem produtos que se usam na higiene íntima que devem, a princípio, diminuir bastante. Uma coisa que eu falo sobre a higienização, e é um truquezinho que eu achava que toda mulher sabia, mas não sabe. Eu sei porque, quando eu falo assim, nossa, nunca tinha pensado nisso. É que quando a gente toma banho, após lavar a nossa genitália, é super importante a gente secar também. Porque se você não seca entre os grandes e os pequenos lábios, se passa só a toalha ali no monte público, no meio da coxa, você não seca entre o grande e o pequeno lábio. E ali fica úmido. Ficando úmido, na hora que bota a calcinha, que bota a calça, aí é mais fácil, tem uma tendência maior a ficar com um odor de suor mesmo, Claro. né? Então, essa dica de secar entre os grandes e os pequenos lábios é uma dica muito legal. Mas está aí respondida, vai lá, sim, fazer a ressecção da pele. Ressecção é retirada. Tem mais uma aqui. A Alessandra pergunta, Kátia, a cicatrização dos pequenos lábios demora quando é tipo saliente? Demora mais a cicatrização? Não tem nada a ver ser mais ou menos saliente. A cicatrização ela vai depender da qualidade da costura que o cirurgião faz, né? O tipo de fio que você usa, a gente usa fios que são absorvíveis, de um modo geral não precisa nem tirar o ponto, ele cai. Depois de 2 semanas, se ainda não caiu, a gente tira, evidentemente. E a costura, a qualidade vai depender de como eu costurei. Porque o pequeno lábio, ele é uma dobra de pele. Então, se eu não souber coaptar as 2 bordas da ferida que eu criei, muitas vezes nem cicatriza. Abre, infecciona, a gente chama de deiscência isso. Então, assim, em comparação a outras áreas, é praticamente igual, porém, como é uma área úmida de mucosa, em geral é até mais rápida. Deixa eu ver. Eliane. Kátia, boa noite. Fiz ligação e períneo há 4 anos. E toda vez que tenho relação sangra, é normal? Não, minha filha. Imagina, toda vez que tem relação sexual, 4 anos sangrando, a pessoa ainda tem dúvida de se é normal. Não, amiga, não é. Há 1 ano e meio tirei um nalho. O que é um nalho, gente? Um nalho de dentro da vagina. Meu Deus, o que é um nalho, amiga? O que você perdeu aí dentro? Não é um alho? Não, alho? Não. Não, está escrito nalho aqui. Eu lembro quando eu trabalhava no estágio, gente, a linguagem que a pessoa fala, a gente também tem que entender, né? Aí eu estava no estágio ainda, na faculdade, primeiros semestres assim ainda, e a gente já começa a estagiar do meio da faculdade para frente, né? Aí teve uma moça que entrou na clínica e falou assim, minha filha, eu tô com uma dor na pá tão grande. Eu falei, gente, onde será a pá dessa mulher? Minha Nossa Senhora, que eu fui no meu atlas de anatomia todo e não tinha pá. Eu falei, senhora pode me mostrar onde é ela? Aqui na pá. Eu falei, Deus, é a escápula, né? E aí fui entender onde é que era. Ou nos quartos, nas cadeiras, no quadril, você vai adaptando. Vamos tentar entender o que é um nalho. Tirei um nalho de dentro. Não, amiga, não conseguimos entender o que é nalho. Manda aí uma outra pergunta aí pra gente. Explica o que é o nalho, que aí o doutor te ajuda aqui, porque não entendemos. Tem pergunta aqui? Fala aí, amiga. Boa noite, meu nome é Alexandra, tenho 51 anos e a minha pergunta é para o doutor Múcio. Eu sempre tive vontade de fazer a labioplastia, mas os profissionais ginecologistas nunca indicavam, porque me falavam que eu poderia perder a sensibilidade. Tenho amigas que fizeram, ficaram satisfeitas, mas teve um problema na questão, na hora que fez a cirurgia, como o senhor colocou mesmo aí, falando da retirada em excesso da pele e diminuir demais, né, o pequeno lábio, né? E seria isso que poderia causar a perda da sensibilidade? Olha, na verdade não há perda de sensibilidade. É diferente, por exemplo, de uma areola. Quando você tem uma mama muito grande, que você vai reduzir, existe uma chance por uma questão da anatomia lá. Mas o pequeno lábio não tem como você perder a sensibilidade quando você faz uma cirurgia adequada, né?
Quando você tira demais, ou seja, você amputou o pequeno lábio, imagina só, você vai ter a vagina, a uretra e grande lábio com pelo. Quer dizer, é pelo, é pele com transpiração e tudo, numa área extremamente úmida, delicada, que é a entrada da vagina. Então, na verdade, essa perda de sensibilidade pode ser pelo processo excessivo de cicatrização. Isso é um erro técnico. Então, não é de se esperar a perda de sensibilidade de jeito nenhum. Existem estudos, inclusive, que mostram o contrário, que quando você diminui aquela pele, que na verdade não é uma pele, é uma mucosa, mas o pequeno lábio, quando você diminui ele, você deixa a mulher mais segura de si e ela tem uma percepção melhor da sensibilidade como um todo. E, de um modo geral, em até 98% dos casos, o prazer é maior. Então tá, muito obrigada. Amiga, olha, ó, você precisava de um motivo para ir lá, já vai lá fazer a cirurgia. É ótimo, é bom falar com um especialista, Não né? é? E esclarecer as dúvidas, né? Olha que coisa Muito obrigada. maravilhosa. De nada. Ó, a pergunta, o pessoal aqui do YouTube tá dizendo que na pergunta lá da moça era um fio de nylon. Como se tivesse sobrado um fio de nylon e aí ela foi fazer a retirada do fio de nylon. Mas a moça mesma ainda não respondeu. Então, são todas hipóteses. É porque tem muita gente hipoteticando a mesma coisa aqui, entendeu? Ela operou o períneo e ficou com um fio de nylon. Isso, é assim que ela falou, que ela operou o períneo há 4 anos, e aí toda vez que ela tem relação sangra, e que há 1 ano e meio ela tirou um nylon de dentro da vagina. E aí parou de sangrar. Não sei, não. Eu sei o mesmo tanto que você. Eu só sei o que está chegando aqui pra gente. Deixa eu ver aqui. Valdemira, Kátia, o médico me falou que eu precisava retirar o útero. Aí tem muita pergunta aqui de esterectomia. Eu sei que não é a nossa pauta hoje, mas como tem muita pergunta, vamos dar uma passeadinha rapidinha aqui nessa questão da esterectomia. O outro disse que não, estou na dúvida, quantos centímetros, se é necessário fazer a cirurgia ou não. O meu está com 173,0 centímetros cúbicos. Valdemira, seguinte, você tem 2 opiniões distintas? Vai numa terceira opinião aí, vai num terceiro ginecologista para poder saber, tá? Hoje a gente está falando de cirurgia plástica íntima, mas teve muita pergunta aqui falando bem assim. Eu fiz a retirada do útero, a esterectomia total, e tenho dificuldade de lubrificação. Vou meter o meu bedelinho aqui, porque dessa área aí a gente entende um pouquinho. Já tem gente perguntando de auréola de peito aqui para você. Olha aí, ó. Estão te perguntando de tudo aqui, gente. Kátia, coloca o telefone do médico, o e-mail. Dr. Múcio Porto, gente. Vai lá no Instagram, @Dr. Múcio Porto. E o da Cris é @Cris Nobre. Cris Borges. Cris Borges, psicóloga. Tá bom? Depois vocês vão lá no Instagram. Da cirurgia da esterectomia. Na esterectomia, o que acontece? Tem uma lubrificação, a nossa lubrificação vaginal, ela vem de várias partes. Ela vem tanto da filtração do sangue, quando ela pode vir das glândulas de Skinner, das glândulas de Bartolini. Então, tem várias questões que ajudam aí nessa nossa lubrificação. E tem um tipo de lubrificação que vem do colo do útero. Quando a mulher ela faz uma retirada, uma esterectomia total, ou mesmo que seja só uma retirada ali dessa região do colo, essa lubrificação oriunda do colo do útero, ela dá uma diminuída. Daí, então, a importância que eu falo tanto com vocês da prática dos exercícios aí do pompoarismo. Porque com a prática dos exercícios, você aumenta a irrigação sanguínea local. Aumentando a irrigação sanguínea local, lubrificação não vai ser um problema. Então, inclusive, é uma indicação. Se você já sabe que vai fazer uma cirurgia de esterectomia total ou parcial, ou seja, vai tirar tudo ou só uma parte, é super legal você já começar aí com a prática dos exercícios, tá? Estão perguntando aqui do pós-cirúrgico de perineoplastia, se dói. Cirurgias íntimas, no geral, dói, não dói? Como que é essa reabilitação? Tem que ficar quanto tempo sem ter relação sexual? Então, sem relação sexual, 30 dias. Marido, não vou fazer. Pois é. Agora, de um modo geral, não dói.
São cirurgias. Dor é uma coisa muito pessoal, né? Tem pessoas que sentem mais dores e tal. Mas, de um modo geral, é uma cirurgia extremamente tranquila. Não dói, nada que um novalgina, um analgésico comum não passe. Pronto, tá aí. Que mais? Kátia. Vamos lá, tem essa aqui, ela está muito esperada, ela quer saber muito, que ela mandou muitas vezes a mesma pergunta. Eu queria saber sobre cirurgia em pessoas que têm os dois sexos, tipo hermafrodita. É uma pergunta interessante isso. É lógico, hoje tem muito mal entendido. Tamara Silva que perguntou. Você sabe que na minha residência a gente teve um caso de 3 irmãs que... claro que cada uma na sua sequência, quando a puberdade chegou, as 3 eram, na verdade, homens. Quer dizer, tinha um Y, né, um X, o cromossoma Y. Mas, quando elas nasceram, elas tinham uma malformação na genitália, a família entendeu que era menina. Na verdade, era um micropênis. E aí foram criadas como meninas. Então, boneca, vestidos, blá, 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 blá. Quando chegou na adolescência, apareceram pelos no peito, nada de seio, aquele, vamos dizer, clitóris mal formado começou a aumentar um pouco, barba, enfim. E aquilo foi um problema muito sério, porque a sua identidade, o sexo emocional é feminino. Então, e eram 3 irmãs. Então, nós fizemos uma reunião com a psicologia, enfim, com um terapeuta ocupacional. Então, foi decidido, né, com as pacientes que o sexo psicológico emocional é feminino. Então, a cirurgia foi feita para adequar ao sexo feminino, que é o mais fácil. Porque quando você tem uma cirurgia de transexualismo, a mulher, o homem transgênero, a cirurgia de genitália do homem transgênero é muito difícil. Você não consegue, não existe uma forma de você fazer um pênis. Existe retalho, você faz tubos, mas não tem ereção, não tem nada. Então, trabalha-se com hormônios, então tem um aumento de clítoris e tal. Mas o contrário é o contrário. A mulher transgênero existe já há muitos anos o que a gente chama de neovagina. Foi o que a gente fez nessas 3 irmãs. A neovagina, é feita uma bolsa, enfim, com retalhos de pele, etc, etc. Então, o sexo duplo, que é o hermafrodita, isso existe, são pessoas que têm testículo e útero. Porque aquilo que a gente falou lá no início, o embrião, na hora da diferenciação, se você tem o Y, aquela genitália inicial, vamos dizer, ela vai se formar para masculina. Se não tem, se forma feminina. Mas existem casos que uma mutação cromossômica que você tem os dois. E esse é o sexo ambíguo. E aí a determinação tem que ser feita baseada também no padrão emocional, né, psicológico e tal. Assim, é uma miríade de coisas que a gente pode falar sobre isso. E é extremamente delicado isso, né? Porque a sexualidade, a doutora Cristina está aqui, sabe muito mais do que eu, é extremamente importante na vida da pessoa e ela tem que ser adequada. Exatamente. E, na verdade, é que nós temos uma ideia de quem somos. Né? Então, a partir do momento... Identidade, gente, é exatamente isso. É a forma como eu me enxergo. Se, de repente, isso der uma confusão dessas, né, é bem problemático. Então, o que a gente sempre prefere? É porque a alma da gente, ela tem uma forma de ser e de se expressar. Né? E essa é a nossa preocupação como os psis, né? De olhar essa alma, como ela se expressa, como ela se percebe, como é que ela atua nessa vida. Porque o que é importante, na verdade, muito mais do que o sexo, é como a pessoa se representa nesse mundo. Né? Muito bom. Gente, olha, esse assunto é um assunto que eu acho que dava outra live, só disso daí, porque isso ainda gera muita confusão na cabecinha das pessoas aí, né? E é um assunto que eu acho um assunto que tem sim que ser abordado, né? A questão emocional do reconhecimento, da gente se reconhecer na nossa própria sexualidade, dentro do nosso corpo, né? Isso aí tá aí um assunto legal para a gente trazer aqui para um próximo podcast, um próximo vídeo,
uma próxima entrevista dessa que a gente faz aqui na Livraria Cultura. Meus amores, hoje a gente vai encerrando por aqui. Não, foi gostoso, não foi? Foi legal? Foi bom para vocês? Então bate palma pro povo do YouTube. Aê! Que o povo acha que nós tá sozinho aqui. Nem é verdade, tem um monte de gente aqui com a gente, tá? Pessoal do YouTube, meu obrigado. Pessoal que veio aqui à Livraria Cultura do Casa Parque, muito obrigada também. Pessoal do podcast aí, obrigada por vocês estarem aí ouvindo a gente onde quer que vocês estejam. Eu não poderia deixar de agradecer vocês dois, que vocês foram um show à parte hoje. Muito obrigado, doutor Múcio. Obrigado a você. Um prazer. Eu adorei você, gente. Eu adorei você. Você sabe, você é uma dessas pessoas raras que une assim a seriedade com o bom humor, sabe? O conhecimento com a diversão. É um prazer falar com você. Gente, vocês ouviram? Pessoas raras. Eu aqui, ó. Ai, gente, vou levar ele botar na cabeceira da minha cama. Ele, gente, amei. Cris, muito obrigada pelas elucidações. Eu que agradeço. E eu vou marcar aquela constelação lá pra gente poder fazer. Com certeza, Bert vamos Hellinger receber mora no meu coração de aí. braço aberto. Mais uma vez, meus amores, para procurar o Dr. Múcio Porto, vai lá no Instagram, @drmúcioporto, e o @ da Cris. Cris? Eu ia acertar, eu fiquei com medo de errar, mas eu ia acertar dessa vez. Cris com H, CH, tá vendo? Ter assessor é uma coisa maravilhosa. Cris com H, CHRIS, Borges, psicóloga. Vai lá, procurem, tá joia? Mas a gente vai depois colocar aqui também no comentário do videozinho aqui pra vocês. De verdade, muito obrigada mesmo. Adorei o nosso bate-papo e que ele se repita aí mais vezes. Um beijo pra vocês que assistiram do lado daí, um beijo pra vocês que estão do lado daqui também. Tchau, tchau. Ai, gente.